Igreja na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. O pastor chegou ali, aleluias. Jesus amado, já estava ficando preocupado aqui. E o vaso sai, deixa o celular. Falei, e agora, meu Deus do céu? Aleluias. Deus de milagre. Vou tentar terminar um pouquinho mais, que eu quero... A Bíblia diz que é para a gente honrar quem tem honra, né? Aleluias. E eu tenho o costume de dizer, eu sempre falo na minha casa, qualquer coisa que eu fizer na minha casa, é sempre o meu pastor, que ele vai ministrar, abençoar a minha casa. E assim também como a Caiala, ensinei a ela, fala assim, toda vez que você fizer alguma coisa em casa relacionado a mulheres, é a tua pastora que tem que ministrar na tua casa. É o teu pastor que tem que ministrar na tua casa. Se você vai fazer uma campanha, eu acho isso um pouco feio. Pessoas que fazem campanha e convidam pessoas de fora para ministrar dentro, sendo que tem pastor. Aleluias. Aleluia. Mas deixa para outro dia. Aleluias. Glória a Deus. Mas sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4. A partir do verso de número 10. Todos encontraram? Já está aberto aí, né? Aleluias. Livro de Jonas, capítulo 4, a partir do verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: tiveste compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também há muitos animais. Algumas Bíblias vai finalizar inocentes. Diga glória a Deus. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira aí por um momento. Feche os teus olhos. Eu aprendi desde a minha mocidade que quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente cria com Deus. E a gente se torna mais próximo dele. Senhor meu Deus e amado Pai, estamos aqui diante da tua presença. Aqui está, meu Deus amado, a tua palavra, meu Deus amado, desta campanha de confronto, meu Deus amado, a qual o Senhor nos despertou, meu Deus amado, para estar fazendo. Meu Deus amado, eu creio, meu Deus amado, que o Senhor já mudou, meu Deus amado, a forma de olhar, a forma de pensar, meu Deus amado, no coração, meu Deus amado, dos teus filhos aqui nesta noite. Meu Deus amado, continua trabalhando no nosso entendimento, na nossa vida. Meu Deus amado, nos confronta através da tua palavra, porque, meu Deus amado, queremos aprender de ti, porque o Senhor tem o melhor para nós. Meu Deus amado, derrama o teu Espírito, a tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando a Deus com palmas bem fortes. Aleluias. Irmãos, esta é uma palavra, é uma mensagem que quando o Senhor me entregou, e Ele também me ordenou, se eu posso assim dizer, que nós abríssemos um propósito em cima desta mensagem a qual nós ministramos na sua presença, no livro de Jonas. E quando eu li e eu entendi esta mensagem, eu olhei para dentro de mim e eu me autoanalisei. Eu falei assim, realmente, às vezes nós olhamos para algumas pessoas com um olhar de julgamento. E às vezes nós até dizemos no íntimo do nosso coração, para esse não tem mais jeito, ou para essa não tem mais solução. E muitas das vezes nós somos mesquinhos, porque
não queremos que tais pessoas a qual nós julgamos não merecedoras da graça, do amor de Deus, sejam também alcançados por esta misericórdia. E quando nós lemos o livro de Jonas, eu creio que muitos aqui, quando pararam para ler, para estudar, foi confrontado com esta verdade. Porque nós temos o costume de dizer, e muitas das vezes falar, que o profeta, ele teve medo em si da cidade. Ora, porventura é 1/3 da verdade, mas não é toda a verdade. Sim, se você for ler os livros históricos, se você for analisar, pesquisar, estudar sobre a cidade de Nínive, você vai encontrar que era uma cidade terrível, que adorava outros deuses, que fazia rituais em adoração a esses deuses tenebrosos, aleluias. Mas só que nesta ocasião, o profeta não está sentindo medo pela cidade. Entenda que uma coisa é Deus falar no seu coração, com a sua alma, com uma voz. Outra coisa é o Senhor falar com você com voz audível. Aleluias, como se você estivesse me escutando aqui agora. E quando o Senhor chama o profeta Jonas, o Senhor não fala no coração de Jonas. O Senhor chama ele com voz e em verdade, dizendo: Jonas, levanta e vai até a cidade de Nínive e prega ali contra aquela cidade, porque a sua malícia subiu ao meu coração. E aí eu fico pensando, imaginando, por que o profeta não foi de imediato até a cidade de Nínive? Porque se você for analisar o texto, o Senhor fala que para ele pregar contra a cidade, porque a malícia da cidade já havia subido até o Senhor. Mas só que quando você continua lendo o texto, você vai encontrar um profeta que agora decide mudar o rumo da tua história, pegar uma rota diferente. Você vai encontrar agora um profeta que está fugindo diante da presença e diante da ordenância de Deus. Não porque ele tinha medo, não porque ele estava atemorizado da cidade. Entenda, porque mais terrível que a cidade era o Deus que falou: Jonas, levanta e vai à cidade. E Jonas, ele sabia do histórico de Deus. Ele sabia da história de Deus. Ele sabia que com mão forte o Senhor resgatou o povo de Israel da terra do Egito. Ele sabia que aquele que estava chamando o nome dele, dizendo levanta, era um ser poderoso que soprou contra o mar e repartiu as suas águas ao meio e fez com que uma nação passasse em terra seca. Então, quando eu lia este texto, a conta não fechava. Porque como é que pode um profeta que sabe de um Deus poderoso, que mais terrível que a cidade, é um Deus que está falando levanta, porque o meu julgamento desceu e eu preciso que alguém vai até lá para levar uma palavra. Mas só que agora você não encontra um profeta corajoso, não. Você encontra um profeta que decide se desviar do seu caminho, que decide se desviar do seu propósito. Por quê? Porque ele olhou para a cidade e falou: essa cidade não merece. Essa cidade não merece a compaixão. Essa cidade não merece a bondade do Deus que está me chamando. Então ele decide fugir, porque ele sabia que quando ele colocasse os pés naquela cidade, e se quando ele abrisse a sua boca e gerasse arrependimento, o mesmo Deus que desceu para julgar é o mesmo Deus agora que revoga o seu próprio decreto, dizendo: agora eu vou abençoar. E ele pega e fala, quando você continua lendo, quando ele entra em discussão com Deus. Porque a Bíblia diz que quando ele decide fugir da presença do Senhor,
aparece um navio, aparece um barco, entenda que toda vez que você decide se desviar do propósito de Deus, o diabo sempre vai ter preparado para te levar para mais longe do propósito de Deus. E quando ele decide descer para Tarse, rumo à Espanha, a Bíblia diz que no meio do trajeto, no meio do caminho, aleluias, porque Deus havia mandado, vem sobre um barco uma grande tempestade, a qual os homens que estavam naquele navio começam a ficar aterrorizados, começam a clamar os seus deuses. A Bíblia diz que Jonas, ele até sobe, aleluias, na proa do barco para ver o que estava acontecendo. Mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele olha o vento, ele olha as ondas bravio, e ele decide descer para onde? Para o porão do navio. E na nossa vida não é diferente. Tem gente que às vezes se desvia do propósito de Deus. E toda vez que você se desvia do propósito de Deus, vou repetir, o diabo sempre prepara alguma coisa para te afastar mais da presença de Deus. Mas tem uma boa notícia: até mesmo afastado, até mesmo longe da presença do Senhor, o Senhor não te chamará de volta com voz mansa e suave, não. Ele criará no meio dessa tua fuga uma tempestade. Para quê, pregador? Para te lembrar, aleluias, que é necessário você voltar ao rumo do propósito. Aí a Bíblia diz que ele desce para o porão do navio. E quando ele desce para o porão do navio, olha só a ousadia da pessoa que está decidida, porque uma coisa é acontecer alguma coisa na sua vida e você ficar triste, aleluias, outra coisa é a pessoa se decidir se afastar. Por mais que o Senhor mande alguma coisa, e por mais que ela saiba que é o Senhor que está falando com ela, ela vai fingir que nada está acontecendo. Ela vai fingir que aquele que está falando não é Deus. Ela vai fingir que a voz que ela está escutando não é Deus. E o que ela vai fazer? Vou dormir. Perigoso é crente que sabe que Deus está chamando, criando tempestade para te trazer de volta para o rumo do propósito. Decidir dormir. Uma coisa é você tomar um remédio espiritual, uma pancada, e você deitar para descansar. Porque às vezes é necessário o crente dar uma descansada espiritualmente. Porque muitas das vezes a carga espiritual é muito. Outra coisa é você ver que Deus está falando com você, te guiando novamente para o rumo do propósito, e você decidir dormir. Fingir que não é com você, que a palavra está sendo direcionada. Aí a Bíblia diz que o profeta dorme num profundo, aleluias. Mas Deus ainda não desiste. Ele chama até mesmo pessoas, ou usa de estratégia, alguma coisa ao seu derredor, para te trazer novamente ao rumo do propósito. Que o Senhor faz? Faz o capitão do navio descer até o porão. E quando o capitão do navio desce até o porão do navio, quem é que ele encontra lá? O evangelista Fernando dormindo. O Lucas dormindo. A Viviane dormindo. A Caiala dormindo. Quem é que ele encontra lá? Dormindo, um profundo, roncando. Eita. Capitão do navio, ei, acorda.
Deus, Ele não te fará esquecer nem por um momento a sua origem, a sua raiz. Deus, Ele te fará lembrar quem é você e de onde você foi gerado, de onde que você saiu. O que o capitão do navio vai perguntar para ele? Qual é o teu nome? Qual é a tua cidade? Qual é a tua origem? Qual é o nome do teu Deus? Aí a Bíblia diz que os marinheiros até tentaram lançar sorte, mas Jonas entendeu, agora ele entende que o problema não era a tempestade. O problema era ele tentando fugir do propósito de Deus. Esta palavra de Jonas aqui se resume em apenas uma coisa. Aleluias. A soberania de Deus absoluta. O propósito de Deus absoluto na vida de crente. Primeira coisa, segunda coisa. Que a graça alcança sim, desde que esteja alguém disposto a pregar o verdadeiro evangelho. Deus salva sim, Deus cura sim, desde que esteja pessoas dispostas a abrir a boca e falar: ei, você está caminhando errado, você está andando errado. Mas o problema nos dias de hoje é que tem pessoas que foram chamados para ser profeta. Está vendo que está andando errado, está vendo que tem pessoas fazendo coisa errada e muitas das vezes decide fugir. Mas Deus, Ele sempre dá um jeitinho para te trazer para o rumo do propósito. Eu tenho projeto de salvação para você e para a tua casa. Eu tenho projeto de salvação para você e para a tua casa. Tem pessoas que estão dizendo que não tem mais jeito. Tem pessoas que estão dizendo que não tem mais solução. Deixa eu te dizer uma coisa. Através de um homem, Deus entrou numa cidade com 120 mil habitantes. E a palavra do Senhor diz que todos foram salvos. Quem é o teu filho? Quem é a tua filha? Aleluia, diante de um Deus, quando Ele decide descer na terra para salvar alguém, o inferno tem que bater em retirada. Mas tem que ter alguém disposto. Vira para alguém que está do teu lado, diga aí: você está disposto? Ou vai fugir dizendo que está com medo? Fale, você está disposto? Ou vai fugir dizendo que está com medo? Entenda que não é medo não, meu irmão. Deixa eu falar rasgado. Às vezes é preconceito. Às vezes você olha assim e fala assim: meu santo não bateu. Mas não é o seu santo que tem que bater. Ah, eu não fui com a cara. Mas não é você que tem que ir com a cara. Não é sobre você. Não é sobre as suas vertentes, as suas verdades. É sobre o que Ele pode fazer quando você decide obedecer. A palavra se resume aqui quando falamos de soberania de Deus. Está tirando completamente, aleluias, o trabalhar a mão do ser humano. É Deus dizendo aqui: eu preciso de alguém que esteja disposto, porque eu não vejo quantidade e nem distância. Eu preciso de alguém disposto. Não é sobre eu, não é sobre o evangelista, é sobre o que ele pode fazer. Quando eu decido fazer, obedecer a voz dele, obedecer o chamado dele, é sobre o que ele quer fazer através de mim na vida de pessoas. Você acha que Deus te chamou para você ficar tendo inimizade? O que Paulo nos ensinou? A luta, a briga não é contra a carne. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando se fala de dar outra face,
não é alguém virar a mão no teu rosto e te dar uma porrada, não. Se alguém virar a mão no teu rosto, te dar uma porrada, você tem um pedaço de ripa ungido em casa, unja. Não aceite isso não, não estou falando disso. Estou falando espiritual. Quando alguém te humilhar, pisar em você, não é para você retrucar. Não é para você discutir verbalmente. Não. Mas se partir para a agressão, meu irmão, teu Deus é maior. Davi com uma pedra derrubou um gigante. Você com um sapato, meu irmão, abre o Rio Jordão. Aleluias. Diga glória a Deus. Tá subindo no monte com esse sapato ungido aí, a pessoa vem dar um tapa na sua cara e você, vou virar outra face. Não, meu irmão. Pera lá. Aleluias. Deus está falando com o crente nesta noite. Não é sobre você não, é sobre o que Ele pode fazer através de você quando você decide obedecer. Porque obediência gera milagre. Eu aprendi que obediência gera. Quer milagre maior do que esse? Quer milagre maior do que a salvação? A Bíblia diz que Jonas vendo a tempestade e ele entendendo que o problema não era as pessoas que estavam ali. Porque as pessoas começaram a falar, as pessoas que serviam aos outros deuses, falando, não, tem alguma coisa de errado. Ou o meu Deus está furioso comigo, ou o seu está furioso conosco, tem alguma coisa errada. E quando eles foram investigar a vida de Jonas e entender o que Jonas servia, o Deus verdadeiro, eles falaram, opa, se esse Deus desse rapaz está vindo atrás dele com essa tempestade toda, então o negócio é forte. A Bíblia diz que até as pessoas, os marinheiros que estavam no barco, Jonas, através do testemunho da vida dele, dizendo quem era ele, o nome dele, o nome do Deus dele, ele converteu aquele povo que estava no barco. Aí ele pega e fala assim, eu sei que o problema sou eu. Me pega e lança no mar, que quando vocês me lançar, a tempestade vai acalmar. E quando lançaram ele no mar, a tempestade Aí a Bíblia diz que o Senhor manda um grande peixe. Aí a Bíblia diz que ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Rancoroso. Está dentro do ventre do peixe. Tem pessoas que vou falar rasgado. Tem pessoas que estão passando pelo que está passando, porque Deus mandou você fazer algo que você não fez. E você está dizendo, eu não vou fazer porque eu não vou com a cara dela, ela é minha inimiga. Eu chamei ele para vir na minha casa para tomar café, ele não veio, ele é meu inimigo. Ele falou mal de mim no Instagram. Eu postei uma foto, ele não curtiu. Tô de bico, tô de mal. Aí Deus está falando, vai lá, prega para ele. Ele está passando prova, está passando pelo vale. Porque quando você ir lá ministrar na vida dele, eu mudo o vale dele, tiro ele do vale e também mudo o seu quadro. E você fala, não vou. Está dentro do peixe e fala, não vai. Entenda que o profeta só passou 3 dias e 3 noites, totalizando, se você for contar 6 dias, uma semana. Lá dentro, fazendo birra, se jogando no chão, prendendo fôlego. Não quero. Porque quis. Me prove isso, evangelista. Porque no 6º dia, que são 6 dias, 3 dias e 3 noites, 6 dias. A Bíblia diz que ele clama das entranhas, no mais profundo do mar. Porque ele clama, ele lembra. E ele fala, Senhor, olha só. Quem não queria agir com misericórdia, agora está precisando de...
Quem não queria que alguém fosse salvo, agora está precisando de cuidado. 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 Porque se você não age com misericórdia, amanhã você vai precisar. E aí você não vai achar. Porque se você não estende a mão para ajudar, para salvar, amanhã você vai precisar e você não vai achar. Agora a pessoa que falou que não ia para a cidade, agora está no fundo do oceano, lá no abismo, no ventre do peixe, na barriguinha do peixe. E Deus é tão poderoso, aleluias, que ele passou 6 dias lá e nem foi digerido. Os ácidos gástricos do peixe nem fez cócega nele. Deus preservou o miserável em vida. Meu irmão. E tem crente que Deus faz assim, Deus deixa a pessoa lá, preservando em vida. Vou te espremer até você lembrar de mim. E aí a Bíblia diz que o profeta clama: Senhor, eu sei que mesmo aqui, no profundo, no escondido, o Senhor me enxerga. E agora eu entendi. A Bíblia diz que quando ele clama, o Senhor manda o peixe vomitar o profeta na praia da cidade da onde? De Nínive. Um percurso que não ia durar nem um dia direito. Aleluias. Sabe o que eu me lembro dessa história? Se o profeta tivesse pegado um navio e tivesse descido para Nínive, se ele tivesse saído 6 horas, quando fosse 11 horas da manhã, ele já estava em Nínive, menos de um dia. Mas ele preferiu pegar uma viagem mais longa. É que nem o povo de Israel. Aleluia. Canaã estava ali na frente. Moisés manda alguns espias ir lá ver a cidade. Alguns voltaram dizendo: olha, lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo. Mas só Josué e Caleb chegou: não, é uma terra boa. O que o Senhor faz? Opa, eu mandei vocês ir, mas vocês rejeitaram. Pois agora vocês vão passar 40 anos circulando a cidade até aprender. Tem gente que está pegando percurso longo de promessa. Não é porque você escorreu, não, é porque você quer, amado. É porque você decidiu. É porque você quis. E aí sabe o que a gente faz? Para mascarar a nossa decisão? Ai, o Senhor está me provando. Ai, porque o inimigo. Ai, porque fulana. Não tem fulano, não tem bretano, não tem um Senhor. É o Senhor dizendo: eu falei que era terra boa, tu foi e falou que não era, e agora? Eu falei que a terra manava leite e mel. Você foi, olhou de relance e falou: ixi, não é não. Eu falei que era para você descer para a cidade, percurso de menos de um dia. Você falou: não vou não. Passou 6. Naquele inhaco, naquele fedor. Mas só que olha que coisa tremenda. Quando o profeta é vomitado na cidade, a Bíblia diz que ele, entendendo o propósito de Deus, ele sai pregando, aleluias. E do portão da cidade até o centro da cidade, aleluias, diz historiadores, que demorava cerca de um dia, de tão grande que era Nínive. Do portão da cidade, do começo do portão da cidade até o centro. E ele foi pregando a palavra até o centro. E quando ele pregava, foi se espalhando a palavra do Senhor. Chegou até o ouvido do rei. Uma cidade que fazia sacrifícios humanos, que pegava crianças, virava do avesso, que matava os seus inimigos e pendurava suas cabeças em árvores como tochas.
Uma cidade que praticava iniquidade, que o próprio Deus olhou e falou: olha, não está me agradando. Agora entra um profeta dizendo: ei, Nínive, a mão do Senhor vai descer, o jugo do Senhor vai descer. É tempo de arrependimento, o Senhor vai destruir a cidade. Quando chega no ouvido do rei, o rei fala: era tudo que eu precisava. Era tudo que eu queria. A Bíblia diz que o rei levanta um decreto e fala: ninguém vai comer, ninguém vai beber por 3 dias, até os animais. E tem 120 mil, é 120 mil que vai jejuar e que vai voltar ao arrependimento. A cidade é salva. E aí eu vou te provar que o profeta não queria ir para a cidade, não porque ele tinha medo, meu irmão. Não, ele não tinha medo da cidade. Porque eu vou repetir, mais terrível que a cidade era o Deus que estava chamando Jonas. O que o profeta faz? Ele decide ir numa colina. Ele constrói um casebre, uma tenda. Porque ele tinha certeza que Deus iria descer para destruir a cidade. Passou um dia, nada. Passou 2 dias, nada. No 3º dia ele questiona Deus, dizendo: Senhor, não foi essa palavra que o Senhor falou para mim antes de eu sair da minha terra, da minha pátria? E eu só decidi fugir porque eu sabia que o Senhor era Deus amoroso, era Deus compassivo, era Deus de paz, era Deus de restituição. Em outras palavras, eu só não vim para a cidade porque eu não queria que essa cidade fosse salva. Eu queria que essa cidade fosse destruída. E estamos falando aqui de profeta. Aí você vem me dizer, você crente, alecrim dourado, que esse sentimento nunca passou no seu coração? Que você nunca desejou que aquela pessoa, aquela inimiga, aquele inimigo se desse mal? Que você olhou, que você falou: a mão de Deus vai pesar, eita, quando Deus pegar. Você nunca falou isso? Não, tá, quando Deus pegar, Você nunca decidiu montar um camarote para ver Deus pegar fulano? Você nunca decidiu montar um lugarzinho de destaque para você ver Deus amassar fulano? Irmão, é tão gostoso quando a gente vê Deus amassando fulano, Betrano. A gente fala: eita, Deus pega mesmo. Não é assim? Aí por isso você não prega. Aí por isso você decide não falar. Filho, você errou, você caiu. Mas eu vim aqui te trazer um Deus que te levanta e te restitui. Não, irmão, é muito fácil eu olhar para ele e falar: tu caiu, miserável, agora Deus vai regaçar. Eita. Agora Deus vai fazer justiça. Porque você matou, você roubou, você estrupou, você fez atrocidades. Agora é tempo de justiça. E Deus veio aqui trazer um camarada que não é muito bonito, que anda meio engraçado, para olhar nos seus olhos e dizer: ei, não é do jeito que você está olhando, não. Não é dessa maneira, não. Não. Eu estou falando aqui de pessoas que decidiram se arrepender. Evangelista, se ela não se arrepender, é ela e Deus. Sabe qual é o teu papel? Continuar pregando que Deus perdoa, que Deus restitui. Você foi chamado para pregador, você não foi chamado para ser acusador. Não. O diabo já tem essa função.
Para de tentar roubar o emprego. Por isso que ele está aí meio triste, né, ultimamente. Tem uns crentes que é só pela graça. Deus está dizendo, Deus me trouxe aqui nesta noite. Não é do jeito que você está olhando. Não é do jeito que você está analisando. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Ah, Senhor, se arrependeu, eu vou perdoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há uma diferença de reino e paraíso. É que nem o ladrão na cruz do Calvário. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus corrige ele. Ainda hoje estará comigo no reino, meu irmão, é só para quem obedece. Paraíso, outro dia nós prega sobre isso. Paraíso é como se fosse descanso, seio de Abraão. É para as pessoas que nem naquela situação daquele ladrão. Se arrependeu ali no momento, mas não tem obra. Então ele não entra no reino, mas ele descansa até que o Senhor venha para julgar as nações. E Deus está dizendo aqui nesta noite, tem gente que Deus está chamando para a realidade. Eu chamei você para dar uma palavra de esperança, para dar uma palavra de restituição. E você se calou. Sabe por que esse vento não cessou? Porque você está aí fingindo que Deus não está falando com você. Porque você olha fulano, Betano, você olha um jovem. E você diz, eita, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução. Você olha para uma moça que está numa vida errada. Mas só sabe qual é o nosso problema? Nós estamos aqui bonitinhos, né? Cheirosos, povo bonito. E nós esquecemos do Egito que Deus nos tirou. E o mesmo Deus que resgatou você também tem poder para resgatar. Você crê? Se coloca de pé. Aleluias. Vamos fechar a campanha. Tem caneta aí? Alguma caneta? Pega uma caneta, duas canetinhas. Duas canetas, uma canetinha aí. Vamos encerrar a campanha. Ah, evangelista, qual é o propósito, meu irmão? Tem gente que não participou da campanha porque estava pensando que ia ter manifestação, que Deus ia, meu irmão, fazer campanha aqui de manifestação aqui, meu filho, deixa quieto. Isso é uma campanha de confronto. Sabe por quê? Porque às vezes nós passamos por algumas pessoas. Segura aí. Porque às vezes nós passamos por algumas pessoas maltrapilhas, sujas, drogadas, embriagadas na rua. Eu não estou dizendo, meu irmão, que é para você sair abraçando todo mundo na rua sem Deus mandar, não viu? Misericórdia, aqui tem adulto. Mas eu estou dizendo para quando Deus mandar você fazer, quando Deus mandar você abraçar. E aí Deus manda você levar uma palavra, simplesmente, olha, Jesus te ama. E aí era tudo que aquela pessoa precisava ouvir para mudar de vida. Olha, Jesus está assistindo a tua vida, Ele tem o melhor para você. Era tudo que aquela pessoa precisava para poder mudar a vida. E muitas das vezes nós nos retraímos, nos calamos. E aí o que acontece? Vem vento, vem peixe. E muitas das vezes nós passamos por prova e por luta. Você tem que aprender a separar que existem algumas provas que Deus vai colocar na sua vida, porque Ele está preparando algo grande para entregar nas suas mãos, algo ministerial. E existem algumas lutas que você infelizmente vai passar por elas, porque você decidiu desobedecer. E eu estou falando aqui de decisão.
Porque se verdadeiramente o profeta tivesse com medo, Deus entenderia, porque Deus não é menino. Mas aqui estamos falando de uma decisão de um homem que conhecia Deus, que andava com Deus. Jonas foi o profeta daquela geração, daquele tempo. Ele foi levantado por Deus para levar a palavra para quem fosse, aonde fosse, quando Deus mandasse. O que eu estou falando aqui nesta noite são pessoas que decidiram não obedecer à voz de Deus. E por causa disso, existem pessoas que estão perecendo por causa da sua decisão. Foi decisão sua. E por causa disso, Deus não condenará essas pessoas que por decisão sua o evangelho não foi levado. Mas a cobrança vai vir diretamente para você. Porque a palavra foi direcionada para você, para mim. Levanta e vai. E muitas das vezes esse levanta e sai e vai é totalmente contrário da nossa realidade. Às vezes Deus vai falar levanta e vai até aquela comunidade. Às vezes Deus vai falar levanta e vai falar até aquele empresário. Às vezes Deus vai falar levanta e vai falar até aquele pastor, até aquele apóstolo, teólogo famoso. Deus está dizendo, eu não estou vendo, aleluias, a altura, aleluia, da pessoa, a posição da pessoa que eu estou mandando você até aí. Eu estou vendo diretamente para você, porque eu estou direcionando uma ordenância para você. E se eu mandei você ir, pode ter certeza que eu garanto. E essa palavra aqui, meu irmão, é uma palavra que, se você for refletir, é uma palavra que reflete sobre a soberania de Deus. E quando o homem decide não obedecer, é decisão sua não obedecer. Para de colocar a culpa em seres espirituais por decisão que você tomou, por rotas que você decidiu pegar. Ah, meu irmão, eu estou passando prova, eu estou passando luta. E você está lá orando, sai diabo, sai demônio, diabo. Eu estou fazendo nada. Foi escolha sua, você tomou a decisão. Eu só coloquei o barquinho para te levar um pouquinho mais longe. Mas a decisão foi sua. E também para de dizer, ai Senhor, o Senhor está me provando. Não, o vento só veio porque você decidiu ir para o lugar errado. E o vento vem para te colocar no rumo certo. Quem participou da campanha e escreveu o nome? Ah, evangelista, que nome é esse? É o nome da pessoa. E não precisa ter vergonha não, que quem tem vergonha não vai entrar no céu, hein? Pode escrever aí, ó, é segredo seu e do Senhor, que você falou no íntimo do seu coração por algum momento. Essa pessoa aqui, vixe, eu não sei se tem jeito não. Essa pessoa aqui, ah, evangelista, pode ser parente? Pode ser parente. Evangelista, pode ser alguém que eu conheço? Pode ser alguém que você conhece. É a pessoa que você olhou e você falou, ixi, tá complicado, hein? Sabe aquela pessoa? E não adianta falar que você nunca fez, meu irmão, que aí você vai estar pecando. Porque eu já fiz. Não adianta você falar, esse aí não tem... Ó, esse aí tá difícil, viu? Mas quando Deus pegar ele, nossa, misericórdia, quero nem estar perto.